MEC, Renato Velloni. Professor, boa noite. Olá, boa noite. Um prazer falar com você. Professor, vamos comentar então esses números das contas públicas do Brasil. O que é que o senhor aponta de análise inicial? Olha, bom, a gente teve aí um superávit primário robusto, né? São 100 bilhões aí para começar o ano com o pé direito. Agora, por outro, porque janeiro é um mês de sazonalidade, tradicionalmente é um mês de resultados positivos e bem positivos, tá? Então, isso acontece porque, como acontece em todo o primeiro mês de trimestre, né? Então eu estou falando de meses de janeiro, de abril, de julho e de outubro. Tem muitas empresas que recolhem o seu imposto de renda e sua contribuição social sobre o lucro líquido. Eles fecham o trimestre, apuram o seu resultado e aí vão pagar no primeiro mês do seguinte trimestre. Então, entrou nas contas aí do governo em janeiro, né, o imposto de renda das empresas sobre resultados apurados em outubro, novembro e dezembro. Então, isso faz com que o resultado aí seja infelizmente, não é esse o mesmo resultado que a gente deve apurar aí na maioria dos meses do ano de 2025, mas começamos bem, pelo menos. O senhor usou a palavra sazonalidade, lembrando que, por exemplo, aí também estão prefeituras, o IPTU, estão os estados, IPVA, quer dizer, tem uma arrecadação muito forte de impostos na abertura do ano. A gente sabe que a gente paga, né? Exatamente. E aí tem essa situação. Portanto, é o seguinte, não é sustentável. Esse número, quando a gente pega e olha ele, não é um número sustentável. A gente já mostrou, inclusive, que considerando os últimos 12 meses, há o déficit que a gente tanto fala nas contas públicas, professor. Não, pois é, o déficit primário, né, aquele em que o governo, principalmente o governo, principalmente o governo federal, tem mais possibilidade de gestão, né, que a gente está excluindo aí os gastos com juros dessa conta. Então, o déficit primário foi no ano passado aí ao redor de 0,4% do PIB. Para esse ano, 2025, também esperado um déficit mais ou menos dessa magnitude. Uma parcela disso é excluída do cálculo aí para fins de cumprimento aí do arcabouço fiscal, mas enfim, o número aqui nos pormenores é isso, a gente tem praticamente um resultado 0 a 0, né? Eu falar de déficit de 0,3, 0,4, enfim, é quase que um 0 a 0 aí nas contas públicas, significa que o governo para o ano deve gastar praticamente aquilo que ele arrecada. O que poderia se nós não fôssemos um país tão endividado. O nosso problema é que a gente já tem um estoque de dívida gigante, e esse estoque de dívida gigante corre um juros também, um juros bem significativo aí nessa dívida. Então, quando a gente analisa não só o resultado primário, mas o resultado total, aí sim a gente começa a perceber que temos um problema sério. Tá? Então, isso para o ano, apesar que mesmo que a gente fale de resultado nominal, que o resultado total de janeiro, mesmo assim, mesmo contando a conta de juros, ele foi bom, ele teve um superávit de 63 bilhões, agora também por esses efeitos sazonais aí, tá? Para o ano aí o resultado de déficit não é muito ruim, basicamente 8 pontos percentuais do PIB, a gente está falando quase de R$1 trilhão. Sem falar também da dívida bruta, né, do Brasil com relação ao próprio PIB. A qual patamar a gente chega nesse momento? Agora a gente está aí rondando os 75%, né, de dívida bruta e devemos fechar esse ano, os analistas estão projetando aí algo um pouquinho acima de 80%, né, e quando a gente falar de dívida líquida, que talvez seja mais importante aqui para a gente, é um número menos acompanhado pelo mercado, todo mundo acompanha mais a dívida bruta, mas a dívida líquida ela ficaria e fecharia o ano em torno de 65%, que para um país em desenvolvimento é um patamar alto. Então, assim, tem um custo de dívida demasiadamente alto para nós. Professor,
O senhor já disse que é uma questão sazonal, que a gente já pode esperar abril repetindo, outros meses, de 3 em 3 meses, repetir situações semelhantes, né? De alguma forma, no curto prazo, porque o resultado, já fevereiro, já vai chegar com a realidade batendo a nossa porta. Mas muda a expectativa de mercado, de investidores, ou já está precificado tudo isso, já está no cálculo tudo isso, e ninguém vai pegar e sair soltando foguetes, ninguém vai pegar e mudar alguma atitude porque aconteceu esse anúncio, né, que já era aguardado? Olha, o resultado de janeiro ele é levemente melhor do que as expectativas, tá? Agora, eu disse levemente, então assim, não é o caso de sair soltando fogos, ninguém vai comemorar esse ponto. Infelizmente, né, a gente está precisando aí de notícias boas, surpresas positivas na área fiscal, mas enfim, temos aqui uma pequena melhora em relação às expectativas, e a gente tem também projeções bastante confiáveis já para o número de fevereiro, né? Esse número de janeiro que a gente está comentando aqui, ele é oficial, né? Saiu hoje. Agora, a gente tem uma estimativa muito boa que o IPEA produz para fevereiro, e para fevereiro, sim, se confirmada essa estimativa do IPEA, a gente tem um resultado também positivo. E esse sim um pouco mais surpreendente, porque aí a gente vê de fato não só aumento de receitas, mas sim despesas caindo. Tá? Então, talvez aí um resultado de um orçamento que ainda nem foi aprovado no Congresso, então tem uma restrição aí para a execução orçamentária, enfim, a gente ainda não tem nem as análises no pormenor, mas provavelmente o que teremos é algo em relação a isso. Então, tendo um resultado um pouquinho melhor do que as expectativas em janeiro, e aí uma outra surpresinha também pequena em fevereiro, mas juntando duas surpresinhas pequenininhas, pode já começar a dar uma esperança de vir algo um pouquinho mais positivo, tá? Agora, ainda que eu esteja falando aqui que parece que temos algo um pouco mais positivo, assim, a gente está longe, tá, de fato ter esse problema bem encaminhado. A gente precisaria de um superávit aí primário de pelo menos 2% do PIB para que a gente tivesse aí uma dívida pública que fosse sustentada ao longo do tempo, né? Um percentual aí estável. Então, a gente está bem distante disso ainda. Uhum. Falando de outros indicadores que podem influenciar direto ou indiretamente também todo esse contexto de contas públicas que a gente trouxe até aqui, professor. A gente tem a inflação, temos também Copom, inclusive previsto para a semana que vem, próxima quarta, taxação, né, com relação principalmente à balança comercial, importação e exportação. Quais são suas análises a respeito de todos esses outros indicadores que também têm um peso na macroeconomia? Sim, sim, sem dúvida. Aqui, talvez um indicador mais direto seria o câmbio, né? O câmbio que esteve aí, bateu 6,30, né? Por um dia ou um período aí, ficou acima de 6,20. O câmbio pressiona o nosso endividamento. E pressiona porque parte da nossa dívida é em dólar. Então, se subiu o dólar de um dia para o outro, de repente nossa dívida está maior. E aí a gente viu o movimento aí, principalmente em fevereiro e março, né, de dar uma por volta, né, da faixa de 5,70, 5,80. Então, isso já é algo que dá um alívio interessante, né, para o nosso custo da dívida. Agora, por outro lado, como você mencionou, a gente vai ter o Copom aqui, que vai subir juros, e a maior parte do nosso endividamento está atrelado a essa taxa de juros, a essa Selic, que será certamente elevada, né, na semana que vem. Agora, essa parte também ela já está precificada, né, e isso que é bom. Então, vai subir os juros. É ruim, sim, para o nosso endividamento, mas todo o mercado já está esperando isso. E é necessário que isso ocorra para que a nossa inflação volte aí para um patamar que é o que a gente deseja. Então, acho que essas são as duas principais variáveis aqui internamente para impactar endividamento. Agora, um outro ponto que não é interno, é um ponto mais do cenário aí global, seriam os juros principalmente nos Estados Unidos e, enfim, na zona do euro, de repente também.
Se essas regiões a gente começar a ver juros caindo, né, se eles tiverem dominado a inflação, com a inflação ok, com um mercado de trabalho aí pouco aquecido, eles reduzem os juros. E se eles reduzirem os juros, a gente aqui poderia reduzir também a reboque disso. Então, por outro lado também, né, se a inflação deles piorar e eles tiverem que